Bom, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estava até conversando com o colega aí, você estava meio molhado, porque a chuva que estava aqui em Sorocaba, nós despachamos aí para vocês, né? Deve estar chovendo, ou está querendo chover, como o colega estava falando. Mas vamos lá, vocês, estão tudo bem com vocês aí? Tá tudo jóia? Aqui, Boa noite, professor. Tudo certo por aqui também? Achei até que ia ficar difícil de nós fazer aula hoje, porque estava conversando com o colega aí, eu sei das dificuldades que Itapetininga, uma região aí, tem com comunicação de internet, né? Mas que nem eu estava falando para ele, é questão de tempo, vai resolver, vai melhorar. Já foi pior, tá bom? Mas vamos lá, né? Vamos, se não ficar conversando muito, a chuva atrapalha nós. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu compartilhar aqui a tela. A ideia hoje é a gente fazer aquela continuação de onde a gente parou semana passada, tá bom? E aí, de acordo lá com a nossa organização aqui, é para a gente ter uma avaliação hoje, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou finalizar o que falta aqui do conteúdo da aula, e lá no Moodle tem um questionário avaliativo para vocês responderem, tá bom? É coisa básica, tá, gente? Nós não estamos aqui para ficar criando confusão, não, tá? E acredito aí que mais interessado do que eu é vocês na disciplina, tá? Então, partindo desse princípio que mais interessado do que eu é vocês, a gente também entende que vocês são adultos, não são crianças, não tem que ficar, né, pegando na mão, levando toda hora para lá, para cá, certo? É como eu digo, já pesa mais que meio quilo e faz sombra ao meio-dia, né? Então, não precisa ficar. E lá é um questionário bem simples, algumas coisas aqui do que a gente está pedindo, que a gente pediu, e aí esse questionário, ele vai ser a composição daquelas outras, acho que eu pedi 2 tarefas lá, e aí eu vou já fazer a composição disso, já para fechar uma nota aí de vocês, tá bom? Maravilha. Qualquer dúvida, vocês falam aí. Então, só para recapitular, semana passada a gente estava falando, né, sobre essa questão aqui Deixa eu só ajeitar aqui. A gente estava falando sobre essa questão aqui do tempo, né? Até pedi para vocês fazerem lá, responder para mim o que era mais importante, vocês responderam. E a gente começou com essa pergunta aqui, né? Então a gente tem a fotografia de um garoto aqui, sei lá, 18, 20 anos, entendeu? Com um salário, sei lá, recebendo um salário mínimo, por exemplo. E você tem aqui na figura B um milionário com 89 anos, né? Um bilionário com 89 anos. E a pergunta era provocadora, mas no sentido de que qual posição você gostaria de estar? Se você pudesse escolher voltar atrás, entrar numa máquina do tempo, apertar o botão, o que você poderia, o que você queria, né? Ou a mesma máquina do tempo, adiantar o tempo, né? Aí a gente percebeu que o tempo, ele é intangível. Então a gente percebeu que a coisa mais preciosa que nós temos é o tempo, tá? Como tem aquele economista, né? O cara falou, perca dinheiro, mas não perca tempo, certo? Então a gente meio que conduziu a aula com essa ideia, né? Aqui, né, o Michael Beloff, não sei nem se fala assim. Mas o fato é que ele diz pra gente, perca tempo, né? Ou melhor, perca dinheiro, mas não perca tempo. Por quê? Porque o tempo, ele é impossível, né? É intangível, eu não tenho como armazenar o tempo. O dinheiro, não. O dinheiro eu consigo. Eu consigo, de repente, até pleitear um aumento junto ao meu patrão e ele me pagar o dobro do que eu estava ganhando semana passada. Só que o tempo não, né? Então, um raciocínio bem básico, vamos pensar que um professor, né? Um professor. E aí o professor, ele cobra R$30 a hora aula. Tudo bem? Bom, se a gente pensar que o dia tem 24 horas, né? E que esse cara, ele precisa almoçar, ele precisa dormir. Vamos imaginar, né, que ele trabalhe 10 horas. Bom, se ele tiver 10 horas aulas por dia, basicamente ele vai faturar por dia
R$300, se eu não errei aqui a conta. Qual é o único jeito que o professor tem de ganhar mais dinheiro? Bom, se ele quiser ganhar mais dinheiro, ele vai ter que ou, né, aumentar a quantidade de horas que ele trabalha ou mudar o valor que ele ganha por hora aula. Não tem outro caminho, tá? Em resumo, é como se nós tivéssemos aqui um gráfico, né? E aí essa questão aqui, ela é linear, certo? Ela não é exponencial. A gente vai ver que mais para frente a gente vai falar um pouco de algumas coisas relacionadas à economia. A gente vai ver, por exemplo, que a vantagem, né, financeira de você ser empreendedor e você aplicar dinheiro na bolsa de valores, por exemplo, é que o seu dinheiro ele vai ganhar linearmente. Ou ele pode perder também exponencialmente, quer dizer. Por quê? Porque você não precisa, se você tiver R$100.000 e aplicar na Bolsa de Valores, você fica em casa assistindo televisão e o seu dinheiro está trabalhando para você. Não é você que está trabalhando. Então perceba que a questão do tempo, né? A questão chamada tempo, ela é muito importante, ok? Então, partindo dessa crítica aí que nós estamos falando, vamos seguir aqui com a nossa empreitada. E aí a gente chega naquela conclusão, né? Que a gente falou um pouco, né? O quanto que a gente, às vezes a gente vira e fala, nossa, hoje o dia passou que eu nem vi, né? Eu tinha tanta coisa para fazer, eu tinha a chamada correria, né? Eu tinha 1000 coisas para fazer, às vezes não fiz nem metade do que eu queria e o dia acabou. E o grande problema é que não é o tempo que é curto, né? E isso é difícil, não é um negócio trivial. Como é que nós organizamos esse tempo? Como é que nós conseguimos organizar, né, em um determinado, sei lá, em uma determinada, imagine aqui as tarefas, né, e o tempo. Como é que eu organizo isso? O fato é que a gente nós não fomos ensinados, né, a lidar com isso. E muitas vezes a gente acaba aprendendo a lidar com a gestão do tempo quando a gente está na faculdade, quando a gente entra numa empresa onde que isso é tratado de uma forma um pouco mais cuidadosa. E diga-se de passagem, nem todas as empresas, empreendedores e administradores sabem trabalhar também isso, né? Então, é uma expertise muito desejada no empreendedor, que ele saiba lidar com essa questão do tempo, tá? Porque, apesar de algumas pessoas não entenderem isso, o tempo, ele é um recurso, tá? Ele é um recurso, ele não é um recurso tangível, mas ele acaba sendo um recurso e a gente precisa, assim como qualquer outro recurso, a gente precisa aprender a trabalhar com esse recurso. A gente até falou, né, no último encontro, o quanto comum é a gente pegar projetos em empresas e esses projetos precisarem ser esticados, né? Então, eu negociei um prazo com o meu cliente e aí o prazo já é amanhã. E aí eu estou negociando com ele hoje para esticar. Ou, quando não, eu provoco as horas extras. Então, toda vez que se você está numa empresa, existe o processo de demanda de hora extra, é porque aquele tempo que foi estimado para executar uma determinada tarefa, ele não teve sucesso. Por que não teve sucesso? Porque eu estou tendo que provocar nesse processo mão de obra além daquilo que eu tenho disponível. Então, eu vou ter que pagar hora extra, tá? E isso não é algo tipo assim, isso aconteceu sei lá quando. Não. Isso é corriqueiro dentro das empresas. Vocês da área nós da área de sistemas, parece que isso é o que mais acontece, né? É o que mais acontece. É raro as empresas que entregam projetos no prazo sem precisar de hora extra do funcionário. Não sei se vocês tiveram alguma experiência assim. E é assim com todo mundo. Isso acontece comigo também. Muitas vezes, tarefas ou atividades burocráticas da própria escola
é para entregar amanhã. Aí, nossa, tem que fazer amanhã. Aí eu acabo estendendo um pouco o horário de trabalho, faz uma coisa no final de semana e assim vai, né? Então perceba que isso é realmente um problema. E aí a gente falou um pouco dessas perguntas fáceis e perguntas difíceis, né? Nesse processo aqui de gerenciar o tempo. Então a gente falou, uma pergunta fácil é saber o quanto que você gastou de energia elétrica, quanto você gastou de combustível no carro, quanto você gastou de água, né? Então é tranquilo. Quanto você gastou de arroz num determinado período. Isso é fácil. Como assim? Ué, no caso da energia elétrica, você vai no relógio, você consegue ir lá e ficar pontuando a água, né, o combustível do carro e por aí vai. Agora, a pergunta difícil é essa. Quanto tempo, né? Quanto você ficou preso no trânsito no mês passado? Ou seja, isso é complicadíssimo. Por quê? Porque por que isso é uma pergunta problema? Porque aqui é tempo perdido, né? Aqui é justamente tempo perdido. Perdido. Você pode virar e falar assim para mim, nossa, eu fui viajar, fiquei uma semana fora e quando eu voltei que eu vi que, sei lá, ficou a luz ou algum aparelho eletrônico ficou ligado. Quando acontece isso, o que você fez? Você perdeu dinheiro. Perdeu dinheiro. Tá? Então, são coisas diferentes. Entendeu? Agora, é aquilo que eu falei, dinheiro você recupera no mês seguinte, né? Agora o tempo não. Aquele tempo perdeu e não volta mais. Então, é esse o grande problema nosso, né? O quanto nós sabemos sobre a gestão do tempo. Como é que eu faço essa gestão? E aí nós temos, então, né, a gente falou de um raciocínio, falamos aqui do segundo raciocínio, que é a gestão do tempo é extremamente importante, ou seja, vocês, no dia de amanhã, que vão ser gestores ou vão ser empreendedores, isso vai ser algo muito importante e vai demandar um tempo considerável de vocês no planejamento, tá? E o quanto nós sabemos disso? Eu diria para vocês que na escala de 0 a 10, os gestores mais treinados, mais, vamos dizer assim, mais que tem sagacidade, né, vamos por assim dizer, esses caras, nossa, passou uma motoca aí, na escala de 0 a 10, onde 10 é o cara que tem domínio, gestão total do tempo, esses caras aí estão ali no 8, no 9. Nós aqui mortais, eu, Flávio, se eu me colocasse nessa régua aí, sei lá, eu tô com 4, de vez em quando no 5, né? Aí agora imagine você pegando um aluno que está lá no curso técnico, no integrado, tá? Então é complicado mesmo. E aí nós chegamos nessa questão aqui importante, né? A gente entende, então, que o tempo é o recurso mais valioso que nós possuímos, certo? Então, nós sabemos que esse recurso é muito importante. Nós sabemos disso. O problema é que nós não sabemos, né, gerir ele, né, organizar ele da forma mais adequada. E isso é treino. Isso é capacitação, entendeu? Não tem outro caminho. Nesse curso aqui, nós vamos aprender a fazer isso? Eu vou ser sincero para vocês, raramente. Eu posso dar aqui para vocês alguns insights. Olha, para você melhorar a gestão do seu tempo, para você resolver as suas tarefas e suas atividades, isso daqui é uma alternativa. Agora, se você não aplicar isso, se você não exercitar no seu dia a dia, não tem o que fazer, tá bom? É um processo, é uma curva de aprendizado, né? Não tem jeito, você tem aqui é uma curva. Você começa aqui do nada e aí você vai tendo uma curva de aprendizado, ok? Não tem outro caminho. E aí, então, pegando, sabendo que o tempo é o recurso mais valioso que eu tenho e que eu preciso aprender a gerir esse tempo, eu chego a uma conclusão óbvia, né? Eu sei que isso é importante,
mas eu não sei administrar isso. É a mesma coisa com o dinheiro. Eu sei o valor que o dinheiro tem, mas eu não sei lidar com o dinheiro. E aí eu tenho resultados econômicos problemáticos. Eu sei que programadores capacitados são muito importantes, mas na hora que eu vou fazer o processo de contratação, eu não dou foco a pessoas comprometidas e, consequentemente, eu vou ter lá no final um grupo de trabalho não comprometido, que vai gerar retrabalhos, vai gerar problemas de diversas ordens, tá? Muito bem. Como é que a gente pode fazer isso, então? Uma das formas é a gente estudar o método dos 4Ps, né? Estudar o método dos 4Ps. E o que é esse método dos 4Ps? Bom, eu tenho aqui Pareto, eu tenho Parkinson, né? Eu tenho Pomodoro e o plano, né? Então, são 4 ideias, lembrando, são 4 tentativas de ajudar nós mortais a gerir melhor o tempo que nós temos, tá? Vamos lá, então. Vamos pensar, então, na lei de Pareto. A lei de Pareto diz o seguinte. Esse cara aí foi um italiano, viveu lá no século XIX. Ele chegou à seguinte conclusão. É o chamado 80-20. É a regrinha 80-20. Ele chegou à seguinte conclusão. 80% dos resultados são obtidos com 20% dos esforços. Então, olha o que ele está falando. 80% do resultado que eu estou buscando, eles têm que ser obtidos com 20% do meu esforço, tá? Então, é chamado o princípio 80/20, 80-20, né? E como é que eu faço para aplicar isso? Como é que eu faço para aplicar? Bom, isso daqui é uma receita, mas se nós não exercitarmos, nós não vamos desenvolver. Vamos lá. Ele diz o seguinte, então, ó, limite os esforços para executar atividades que não exijam perfeição. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar uma casa, né? A casa eu vou levantar a parede. Qual é o grau de perfeição que eu preciso ter uma parede? Bom, a parede ela não pode estar torta, né? Ela não pode ficar abaulada. Mas eu tenho que ficar toda hora colocando ali um prumo, colocando uma régua? Necessariamente não. Então eu vou gastar. Eu quero que o resultado seja rápido e o esforço obtido seja mínimo. Né? O esforço aplicado nisso. Então eu preciso ter o que a gente chama de produtividade. Agora, essa parede ela vai passar por um processo de transformação. Eu vou lá fazer um chapisco nela. O que é o chapisco? O chapisco, basicamente, se eu estiver errado, por favor, alguém me corrija, tá? Eu sou leigo, eu estou dando um exemplo hipotético. Mas o que é o chapisco? O chapisco você vai pegar e vai, vamos dizer assim, lambuzar a parede com uma água de cimento, né? Para que depois, quando você vir com o reboque vai dar o acabamento. Então, perceba que o chapisco, ele não tem, de novo, a exigência de ser uma perfeição, ok? O reboque eu já vou querer que tenha um certo grau de perfeição, porque ele tem que estar meio liso, ele tem que estar desempenado, ele tem que estar aprumado, né? Por quê? Porque depois do reboque eu vou colocar o revestimento, e o revestimento é o acabamento final. Então perceba, eu preciso saber controlar, dosar, né? Então, isso aqui eu vou colocar mais esforço, isso aqui eu vou colocar menos esforço, tá? Foque no que é essencial. Qual é a tarefa? Qual é o core, né? Qual é a espinha central do meu objetivo? É essa aqui. Então, eu preciso me focar nisso, tá? E aqui é até um negócio meio controverso, mas é interessante. Não dê o melhor de si. E por que ele fala para não dar o melhor de si? Porque ele está dizendo que quando você está fazendo o 80/20, você está dando apenas 20% do seu melhor. E quando você precisar inverter essa régua, aí você vai precisar dar o melhor de si, entendeu?
Então, ele basicamente dê o melhor de si naquilo que é essencial, tá? Então, é uma ideia, né? É uma ideia da lei de Pareto. É uma regrinha, ok? É mais ou menos, a gente às vezes acaba aplicando isso, mas às vezes o que é? Eu priorizo algumas atividades. Então, como é que eu vou priorizar essas atividades? Ah, essa aqui é melhor, essa aqui eu preciso resolver agora, essa aqui eu preciso resolver depois, tá? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, vamos ver um exemplo aqui, ó, da lei de Pareto. Você está planejando uma viagem a Salvador e em 1 hora, 20% pesquisa rapidamente pela internet e irá descobrir 80% dos hotéis da cidade. Certo? Então, perceba que, mas como é que eu faço isso? Eu faço isso através de uma ferramenta, né? As ferramentas são as pesquisas na internet, os aplicativos, tá? Mas se você for do tipo, agora se você for do tipo perfeccionista, perceba que nesse primeiro momento eu não estou preocupado com a qualidade, eu não estou preocupado com essa característica ou aquela do hotel, certo? Eu só estou pesquisando um hotel para ficar na cidade de Salvador e ponto final. Então eu faço isso de forma muito rápida. E se eu não estiver preocupado, eu pego o primeiro da lista ali e já acerto ele agora. Se eu tiver um grau de... Se eu quiser um algo mais, eu estou procurando uma coisa, vamos dizer, uma experiência diferenciada, uma coisa mais próxima de um determinado local, um ponto, aí eu vou precisar fazer um esforço maior. De que forma que eu vou precisar pelo menos dobrar o meu tempo de pesquisa. Então, se eu for pesquisar hotel em Salvador, vai achar um monte de coisa. Ah, mas eu quero que o hotel ele fique próximo de um determinado ponto que eu vou visitar. Então, aí você vai precisar fazer o que a gente chama de uma filtragem. Você vai precisar organizar, vai precisar filtrar essa pesquisa. Ou seja, toda aquela pesquisa que você trouxe inicialmente, você vai ter que aplicar um algoritmo, você vai ter que aplicar uma filtragem naquilo. Tá claro para vocês, pessoal? Tudo bem? E perceba que, do ponto de vista matemático, o esforço e os resultados não são lineares, de fato, porque você está aplicando 20% em um e está aplicando 40% em outro, né? Nem sempre precisamos de 100% em uma tarefa. E aqui a gente chega a uma conclusão. Por exemplo, vamos pegar um exemplo real. A vacina da Covid, né? A vacina, seja ela de qualquer lugar. A vacina que nós estamos tomando aqui é da China, né? A chinesa. Não importa, pode ser qualquer uma. Mas nenhuma vacina atingiu 90%, 80% de eficácia. Muitas delas ficaram ali na faixa de 60%, 50%, né? Dependendo do grupo que foi pesquisado, a vacina atingiu 50%. Mas então por que nós estamos tomando a vacina? Porque chegou-se à conclusão que o risco, o esforço de não tomar a vacina é muito maior do que tomar. Então, o 80-20, né? O 80/20, perceba que é melhor. O 20 é o risco, o 80 é o benefício, tá? Então, às vezes, eu não preciso ter o 100%. Basta que eu entregue a tarefa, né? A parede que a gente estava falando, ok? Agora, existem situações que vão precisar ser perfeccionistas, ok? Aí sim, tá? A gente pode pegar exemplos do mundo real. Alguém já viu um filme que estava 100% perfeito? Não, sempre tem uma falha, sempre tem alguma coisa, tá? É quase impossível, tá bom? Tudo bem, pessoal? Então vamos aqui para um próximo. Vamos falar aqui da lei de Parkinson, um outro camarada também que estudou o tempo, e ele traz aqui algumas contribuições para a gente. Bom, Parkinson foi um economista, né? Viveu, ele publicou lá em 1955 um artigo sobre a natureza humana, no sentido de gastar seu recurso. E olha que interessante, é um economista publicando um artigo sobre a natureza humana. Então entenda que todo economista ele também tem que entender um pouco de antropologia para ele entender o comportamento de gasto dos seres humanos, tá?
para que ele possa dizer se isso vai ser uma economia viável ou não. Mas, enfim, ele pesquisou, então, como é que nós gastamos os nossos recursos. E lembrando que tempo é um recurso, ok? Dinheiro é um recurso, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Hoje, ele ganha 3 mil, mas sobre um aumento, e agora ele obteve, né, um aumento, e agora ele ganha 4 mil. Em pouco tempo, ele passa a gastar os 4 mil e não mantendo o mesmo padrão de 3 mil. Você já deve ter passado por isso, né? Eu passei por isso. Todos nós, se não passamos, vamos passar. Você ganhava lá, sei lá, um salário mínimo, por exemplo, ou menos que um salário mínimo. E aí você passou a ganhar 2 salários mínimos, ou mais que um salário mínimo. Então, você vai chegar à seguinte conclusão: olha, eu ganhava, deixa eu apagar aqui, ficou feio. Eu ganhava R$ 1.000 mês. Tive um aumento e ganhei agora 1.500 mês. Ora, o que você fazia com 1.000 no mês, por que você não continua fazendo a mesma coisa com 1.500? Ah, professor, mas aumentou o arroz, aumentou o combustível. É verdade, tá? Mas perceba que em pouco tempo parece que você absorve essa diferença aqui e ela não faz mais sentido nenhum. É curioso, em 4 meses, parece que aquele aumento não significou nada para você. É por isso, gente, que patrão não gosta de dar aumento. Porque o aumento sozinho, ele não significa nada. Em 3 meses, ele é absorvido pelo colaborador. Ah, professor, mas então, o que o dono da empresa prefere? O dono da empresa prefere colocar benefício. Por quê? Porque o benefício, ele é sentido a longo prazo. É uma forma diferente da gente se organizar, tá? É a mesma coisa. Você pega um carro usado, sei lá, o carro tem 8 anos, você acelera ele, a hora que ele bate a 100 km por hora, o carro dá uma vibrada. Por quê? Porque o carro, né? E você nem percebe que você chegou a 100 por hora. Aí você troca de carro, pega um carro zero, não precisa nem ser top de linha, mas pega um carro popular zero, você pega uma rodovia, que nem a Raposa agora, você tá ali acelerando, você tá a 140, 130 e você nem percebe. Por quê? Porque você absorve isso. Aí você para pensar, caramba, eu com outro carro nunca passava de 100 quilômetros. Com esse daqui, tô andando a 120, 130. Por quê? Essa percepção, ela é muito fácil, tá? Isso acontece. O trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para a sua realização. O que isso quer dizer? Não tem aquela fala? Ah, eu vou adiantar o que eu ia fazer ontem, o que eu vou fazer ontem, vou adiantar, vou aproveitar, vou fazer agora. Só que quando você pegou aquela tarefa de ontem e trouxe para agora, você abriu, entre aspas, um espaço, um vazio. E esse vazio, você pode ter certeza, ele vai ser preenchido. De alguma forma. De alguma forma, ele vai ser preenchido. Então, de um certo ponto de vista, não é bom negócio adiantar tarefas. Execute elas de acordo com o seu planejamento. De novo, a palavra planejamento apareceu. Como é que eu posso, então, aplicar a lei de Parkinson para me ajudar a fazer a gestão do tempo? Bom, Parkinson traz 3 contribuições para nós aqui. A primeira é: limite o tempo para executar atividades no dia. Como assim? Então, vamos supor, você tem que estudar para as disciplinas da especialização da web. Ah, legal, preciso estudar então. Eu tenho que trabalhar. Eu também estou aprendendo, sei lá, a programar em Flutter, por exemplo. Estou aprendendo a programar em Flutter. Legal. O que faz? Você começa a dividir o seu dia. Organize, né? Pega um bloco de notas e organize, ok?
Organize seu dia, organize os dias da semana. Olha, hoje, então, sei lá, do meio-dia a 1, eu vou almoçar. Perfeito. De 1h15 até 1h45, vou estudar inglês. E depois de 1h45 até 2h30, eu vou estudar Flutter. E depois eu vou fazer essa tarefa, vou assistir uma... Nossa, dá até para assistir um filme na Netflix? Dá. Coloque, encaixe. Né? Por que às vezes nós não conseguimos? Porque a gente não planeja. A gente não coloca o que eu preciso fazer de forma organizada. E aí parece que eu quero fazer tudo no mesmo dia. E não dá para fazer, né? Estipule prazos agressivos para execução de tarefa. Não, eu vou estudar Flutter só 1 hora. Eu vou estudar inglês só 20 minutos. Não fique tentado a estender esse tempo. E sabe por quê? Pensa assim, ó. Quando você está fazendo a leitura de alguma coisa, se você começar a ler o mesmo livro durante um bom período de tempo, você se cansa, a sua mente cansa. Quando você pega esse livro que você está lendo, para de ler ele e vai fazer alguma outra coisa que mesmo ocupando a sua cabeça, parece que você cansa menos. Por quê? Quando você aumenta o foco numa tarefa, você fugiu a palavra. E igualmente você reduz o desempenho seu nessa tarefa. Então, tenha prazos agressivos. Então, se você quer terminar o negócio em 2 horas, coloque na sua agenda, vou fazer 10 horas. Não conseguiu nas 10 horas, não estenda. Coloque amanhã para fazer essa atividade amanhã, ou depois, daqui, a hora que passar 1 hora, eu volto nessa tarefa. Tá? E respeite os prazos estipulados. Então, se você criou aqui uma lista de coisas, né? Uma lista. Respeite essa lista. Respeite a ordem dessa lista. Não atropele ela. Tá ok? E aí tem uma técnica aqui que é muito parecida, né? Que é a técnica de Pomodoro. Né? O que é essa técnica de Pomodoro? Pomodoro foi um italiano também, tá o nome dele aqui. É um método de gerenciamento de tempo desenvolvido pelo Francesco Cirillo, né? Lá no final dos anos de 1980. A técnica consiste basicamente em utilizar um cronômetro para dividir o trabalho em períodos de 25 minutos, separados com intervalos. É o mesmo pensamento do Parkinson, só que o Parkinson aqui ele diz o seguinte, olha, estabeleça atividades e depois vá fazer alguma coisa diferente. O Pomodoro não, ele vira e fala, olha, faça uma tarefa em 25 minutos. Depois tem um intervalo aqui entre elas. O que ele está querendo dizer? Que nesse intervalo de 25 minutos é aonde você vai ter o foco. A sua atenção é única e exclusiva para isso, né? E aí você tem intervalos, alguns intervalos. Então, por exemplo, você está atrás de um computador programando, estabeleça critérios. Aqui ele colocou 25 minutos, mas pode ser que o seu relógio funcione melhor com tempos de 1 minuto e intervalos de 5 minutos, por exemplo. Eu trabalho melhor com 30. Então trabalha 30 minutos, sai da frente do computador um pouco, vai lá, olha a janela, olha o dia, olha o céu, toma um café, toma uma água. Depois de 1 minuto você volta. Gente, é técnica, tá? É uma forma de você gerir o seu tempo também, tá? Aqui tem como uma ideia da aplicação, né? Então, basicamente, organize seus tempos em lotes, né? Exemplo, lote de 50 minutos. E aí você pode mudar de acordo... Cada um tem o seu timer, né? E como é que se aplica? Inicie um timer de 50 minutos e trabalhe 50 minutos nessa atividade. Passou 50 minutos? Pare, né? Comece a trabalhar sem se distrair.
Depois que passou os 50 minutos, relaxe por 10 minutos, por exemplo. Né? Vai lá. Parece que você, quando sai desse foco, parece que psicologicamente a mente, né, o psicológico da pessoa, ele dá aquela fugida. Né? E repita esse processo. E vai repetindo. Né? Ele fala aqui 4 vezes, mas você pode repetir isso aqui 8 vezes, 6 vezes, o resto do dia. Entendeu? Já teve aquela sensação? Você ficou o dia inteiro atrás do computador tentando resolver um problema num determinado programa. Você dormiu, sonhou com o problema e resolveu ele no sonho. Acordou no dia seguinte, você resolveu o problema? Em 10 minutos você resolveu o problema. Já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu com alguém isso, pessoal? Já. Já. Acontece toda hora. Já acontece de repente de vir solução, sim, sonho, né, cara? Não só de programação. Né? Programação principalmente, né? Acho que vem os... Então, e por quê? Por que vocês acham que a solução veio, gente? Porque quando você estava trabalhando, né? Você estava focado muito tempo. E conforme esse gráfico, o seu foco aumenta, a sua produtividade igualmente, né, exponencialmente igual, ela cai também. Quando você saiu e foi relaxar, a solução parece que veio por si só. Entendeu? Então, o foco, ele é importante? Sim, o foco, ele é importante. Mas quando a gente dedica muito tempo ao foco da mesma tarefa, o nosso rendimento cai. Tá? Esse rendimento cai. Então, por isso que é importante. Né? Então, por isso que se vocês estão fazendo alguma coisa, não fiquem preocupados que você ficou o dia inteiro e você não conseguiu escrever nada do seu TCC, por exemplo. Por quê? Porque você ficou o dia inteiro. Garanto para você, se você tivesse trabalhado, sei lá, 1 hora, depois ter pegado a bicicleta, dado uma volta no quarteirão, ou ter ido assistir um desenho na TV, alguma coisa, garanto para você que você ia voltar com outros insights para continuar a sua leitura. Certo? E isso funciona mesmo, né? Vocês são testemunha. Vocês dormiram com um problema e acordaram com a solução, sonharam com a solução. Todo mundo que programa... A gente fala de programador, mas isso acontece com engenheiro, isso acontece com qualquer pessoa que trabalha em qualquer área, tá? Porque, acredite, em todas as áreas tem problema. Em todas as áreas tem dificuldade, tem problemas a serem superados. Como é que eu, Flávio, organizo a minha vida? Né? Como é que eu, Flávio, organizo minha vida? Então, aqui tem um exemplo. O que é isso daqui? Isso daqui nada mais é do que uma planilha de Excel. Uma planilha. Uma planilha de Excel. Né? E o que eu tenho nessa planilha de Excel? Bom, essa daqui tem só as aulas que eu tenho que dar. Tá aqui, né, o banco de dados, mas tem coisa aqui que eu estudo, então tem outras coisas que eu não coloquei, mas eu tenho meus estudos, né, coisas que eu estudo por conta própria, eu tenho aqui o meu mestrado, eu também procrastino, às vezes, eu não sou feito de ferro, eu jogo videogame, até antes de começar essa aula eu estava jogando videogame, tá? Então, não existe essa coisa, ó, o cara, né, o cara acorda de manhã, 7 horas da manhã, fica até 7 horas da noite trabalhando. Não, tem que dar uma relaxada. Vou, às vezes, no portão, dar uma olhada. Isso porque eu estou em casa, mas se eu tivesse aí no Instituto Federal, eu estou lá na sala dos professores, aí tem hora lá que eu trabalho um pouco, aí eu vou dar uma volta, dou uma volta no corredor, vou lá perto da biblioteca, passo ali, vou dar uma olhada lá na grama, ou às vezes eu pego uma fruta que eu levo, vou aproveitar, vou comer a fruta. Por quê? Para sair, né? Tirar o foco das coisas um pouco, tá? E é um jeito de você começar a organizar as suas atividades, tá bom? Lembrando que cada um sabe, né? Cada um tem a sua. Isso aqui, o que eu estou dizendo, serve para mim. Pode ser que sirva para você, ou pode ser que não sirva, entendeu? Então, basicamente, fazendo um resumo aqui dos 4P, né? A gente tem o Pareto, né? Em resumo, o que o Pareto quer dizer para a gente? Não seja perfeccionista.
para trabalhar assim que para de trabalhar assim que atingir 80%. Porque ele está dizendo o seguinte: se eu tenho que construir um determinado artefato, a hora que eu atingir 80%, já está mais do que bem feito. Já está mais do que resolvido o problema. O Parkinson, ele está dizendo que a gente precisa estabelecer limites agressivos para a gente limitar o que eu tenho que fazer em um determinado tempo. Então, se eu vou estudar Flutter 1 hora, vou começar às 8 e vou até às 9 da manhã, eu faço isso das 8 às 9. Por quê? Porque o meu próprio cérebro, inconscientemente, isso a neurociência explica, ele vai se condicionando, né? Ele vai se condicionando, ele vai se preparando, né? Para aquela atividade que ela é rotineira, tá? A gente tem aqui a técnica do Pomodoro, né? Que trabalha por bateladas, né? Ou seja, por grupos, né? Por lotes em ciclos, né? E tenha descansos sem distrações. Quando ele fala descanso sem distração, é você realmente se afastar daquela atividade e fazer alguma outra coisa, tá ok? Olhar o celular vale, professor? Não. Porque quando você for olhar o celular, você vai ficar com foco na tela. E aí você vai se cansar, tá? Existem, inclusive, pesquisas que a pessoa que deixa o telefone celular do lado da sua mesa de trabalho, existem pesquisas que de 10 em 10, inconsciente, parece uma doença. De tempo em tempo, a pessoa olha a tela do celular e não tem nada lá, mas ela olha, tá? Existem pesquisas até mais agressivas que o camarada dorme com o celular debaixo do travesseiro porque ele tem o hábito de olhar de tempo em tempo, né? Então, por quê? O celular ele exige o foco. Então, não pode usar o celular também nesses intervalos de descanso. E o plano, né? O plano aqui é você estabelecer um plano personalizado para você. E como é que a gente faz um plano, então? Liste as atividades que você quer fazer. Ah, então eu tenho isso, tenho isso, tenho isso. Legal. Pegue essas atividades, organize ela numa agenda semanal. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, né? Ou domingo, enfim, não importa. Organize ela. E depois que você organizar, monitore o tempo de uso de cada recurso que você está ali, que você colocou nessa planilha. Então coloque, eu tenho 10 coisas para fazer. Mas o dia só tem, gente, 24 horas. Então, como é que eu vou distribuir? Mas eu preciso dormir também. Falei, então, né? Coloque ali na sua planilha que hora que você vai dormir. Entendeu? Que hora que você vai almoçar. Por quê? Para você ir organizando o seu tempo. Senão, gente, não tem como organizar o tempo. E se você não organizar o seu tempo, sabe o que vai acontecer? Você vai desorganizar o tempo dos seus colaboradores. E aí, consequentemente, você, como futuro gestor, futuro empreendedor, os seus funcionários vão ter grandes problemas, porque você não gerencia o seu tempo, consequentemente, a falta de gerenciamento do seu tempo vai afetar a atividade da empresa, porque você é dono da empresa, você é um CEO da empresa, e isso vai se refletir na sua equipe. Então, se você já foi vítima de hora extra na empresa, é porque o seu diretor, o seu gestor não organizou o tempo dele. Sério? Certo? Então, tome cuidado para você não cair nessa armadilha no futuro. Bom, em resumo, libere tempo livre, né? E aí você tem que liberar o tempo livre para você. Descubra o que te faz satisfeito e o que te traz gratificação. Organize, coloque as gratificações espalhadas, né, nessas atividades. Coloque. Só que essas gratificações, elas também não podem ser infinitas, elas têm que ter prazo. Eu gosto de assistir série no Netflix. Em média é 50 minutos cada episódio. Coloque. Se isso te traz gratificação, coloque, tá? Na sua lista de coisas lá. Reinvista o tempo liberado em atividades que tragam mais gratificação. Ela é o combustível para o seu sucesso. Então, de repente, sei lá, se você tem um hobby, por exemplo,
e você tem um tempo livre, faça isso, porque apesar desse hobby ainda precisar de um certo foco, mas ele traz na contrapartida a gratificação, né? Muitos neurocientistas e especialistas falam que a melhor coisa para fazer é fazer atividades manuais. Nesse tempo livre, nós deveríamos criar hábitos de fazer atividades manuais. Quais atividades manuais? Qualquer, desde crochê até cozinhar. Entendeu? São atividades manuais. Isso não sou eu que estou falando, tá? São os neurocientistas aí. Vai buscar artigo, vai ter bastante coisa falando sobre isso. Pessoal, tudo bem até aí? Acho que eu consegui terminar a aula que estava atrasada. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, professor. Dúvidas? Alguma coisa sobre essa gestão do tempo aí que eu falei que não ficou legal? Eu achei legal que você falou do gestor, né? Porque a gente fala muito de gestão do tempo, a gestão do tempo, às vezes, é você ser responsável com o tempo dos outros, né? Legal. Sim, não tenha dúvida. Lembre-se. Do seu tempo, você atrapalha os outros, legal. Com certeza. Né? Gente, não precisa muito. Você quer ver um exemplo prático de impacto no tempo de várias pessoas? O ônibus, o transporte público. Se o motorista... E lembre-se, o motorista é uma pessoa, ele não é um robô, ele não é uma máquina. Então, o motorista, ele está sujeito a falhas, tanto quanto nós. Então, se ele atrasa do ponto do bairro até o terminal, por exemplo, né, se ele atrasa, as pessoas que estão ali dentro também vão atrasar. E ele vai impactar. Então, perceba que nós não estamos falando nem de um gestor, nós estamos falando do motorista do ônibus, né? E às vezes existem variáveis que não estão sob o controle nosso. Por exemplo, no começo da aula a gente estava conversando com o colega aqui na sala de chuva. O que acontece quando chove? Automaticamente é prudente que todos nós que estamos no trânsito, seja de motocicleta ou de carro, né, que em ambiente de chuva a gente reduza a velocidade. Por quê? Porque se eu precisar frear, o carro vai andar mais do que o necessário. E aí, consequentemente, a chuva vai impactar no meu tempo também, certo? Então, existem coisas que eu posso controlar e coisas que estão fora do meu controle. Mas todas elas são variáveis que vão afetar o meu desempenho na empresa. E se o meu desempenho... E aí a gente começa a mexer com outra coisa, né? Lembre-se, a administração ela é a sociologia, né? Que organiza todo esse povo, todos os recursos em prol de um objetivo. Então, se a gente começa a criar problema de falta de tempo na empresa, começa a ter excessivas horas extras, os colaboradores vão trabalhar e eles vão se sentir altamente desgastados, né? Quer ver um exemplo prático e real? Vou falar dos professores, mas isso está acontecendo com todo mundo. Esse cenário de pandemia está criando um trabalho excessivo em muitos profissionais, né? E, por exemplo, professor, médico, enfermeiros e um monte de outros profissionais. Por quê? Porque o cara agora está trabalhando qualquer hora do dia. O engenheiro, ele estava na empresa, ele trabalhava das 8 às 6 da tarde. Sabe o que está acontecendo? O engenheiro, é 8 horas da noite, ele está aqui no computador resolvendo planilha, apertando o botão no sistema para organizar o trabalho de amanhã. O que está acontecendo com esse engenheiro? Ele está tendo um desgaste. Ele está tendo um desgaste excessivo, tá? E ele está ficando estressado. E isso está acontecendo com todo mundo. E isso está acontecendo com vocês também. Entendeu? Isso é um exemplo, né? Nós não estamos conseguindo, nós estamos numa espiral que nós não estamos conseguindo controlar o nosso tempo, tá? E sim, vai afetar todo mundo. Então, quando uma empresa, quando o seu gestor não tem essa consciência, ele vai afetar todo o ambiente empresarial. Não tenha dúvida, tá? Mais alguém? Tudo bem?
Tranquilo por aqui, professor. Tá. Então, vamos falar o seguinte, vamos falar lá da atividade, né? Eu acho que já está até liberado aqui no Moodle. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Só um instante. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a guia do Chrome. Acho que está assim. Tá aqui. Acho que vai aparecer aí o Moodle para vocês, né? Tá aparecendo aqui para vocês? Tá sim, professor. Tá. Então, ó, essa tarefa aqui vocês já entregaram. Essa tarefa aqui também já está entregue, né? Tem duas. Eu preciso ver se está faltando nota aqui lançar. Essa daqui ela tem até hoje, até hoje, né? A data de entrega é hoje. E essa daqui é a avaliação, tá? Então, essa daqui é a avaliação. Então, vou pegar aqui e vou dar uma pré-visualização. São coisas bem simples, tá bom? Então, eu quero que vocês respondam para mim. São 5 perguntas, tá? Eu acho que tem algumas que são dissertativas. Essa aqui é de opção. Essa aqui é de opção. Opa! Essa daqui tem que escrever. Então, tem um probleminha aqui. E aí eu quero que você construa para mim a sua solução. Tá bom? Então, pessoal, não tem certo, não tem errado. O que vale é o que vocês têm que escrever e a percepção de vocês é que vai ser validada nesse exercício, tá? A percepção de vocês é que vai ser validada. Então, aqui tem um cenário, ó. Tem um cenário da empresa e aqui tem um problema. Com base nesse problema, como é que você resolveria? Tá bom? A quinta questão aqui também, ó. Tem o seguinte problema, né? Você tem aqui uma situação e tem um problema. Como é que você vai resolver isso? Tá? Então, até quando dá para entregar isso, professor? Até dia 2 de maio. Mas eu recomendo que você faça o quanto antes, né? Pensa lá na regra de gerenciamento de tempo. Coloque na sua agenda, olha, eu preciso ter 1 hora para estudar a disciplina lá do professor Flávio, eu preciso ter um momento que eu preciso estudar a disciplina do professor Carlos, eu preciso ter um momento que eu preciso estudar aquela disciplina lá, tá? Então, é organização, não tem segredo. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Tranquilo, senhor. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou até encerrar a aula um pouco mais cedo hoje, que daí quem quiser já fazer esse questionário aí já resolve, porque a aula do professor Carlos é 8h45, né? Vocês têm em média aí uns 30 minutos com folga para aproveitar e fazer esse questionário. Beleza, então? Show de bola, professor. Falou? Show de bola, professor. Pior que tem um seminário lá, professor. Tem que gerir o tempo agora aqui. Tem um seminário, né? E vai ter que fazer agora, né? Então, tá vendo? É isso aí, ó. Gestão do tempo. É isso aí. Vocês vão ver que a sugestão para fazer um seminário sobre a sugestão do tempo vai ser algo muito legal. Mas maravilha, pessoal. Então, boa aula para vocês aí. Bom resto de semana, de noite, tá bom? Vejo vocês semana que vem, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Qualquer coisa, pode mandar mensagem, tá? Obrigadão, professor. Boa semana também. Tchau, até mais. Obrigado, pessoal. Até. Fique bem.